Com a disparada dos casos e de mortes pela Covid-19, as redes de saúde pública e privada estão perto de um colapso generalizado no país, com a falta de leitos, medicamentos e profissionais esgotados nessa luta contra o coronavírus. Para falar mais sobre os esforços contínuos contra a pandemia e também as medidas eficazes nessa luta, a gente conversa agora com o presidente do Conselho Federal de Medicina, Mauro Ribeiro. Tudo bem, doutor? Bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Obrigado, Tiago. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Um prazer imenso estar falando para a Jovem Pan. Nós é que agradecemos. Doutor, a situação em todo o país. O país é muito desigual, como todos nós sabemos. A pandemia escancarou a desigualdade social aqui no Brasil. Eu pergunto, esse colapso já houve? Há uma iminência agora por causa da falta de medicamentos e da falta de oxigênio também? O que o senhor espera para as próximas semanas e como reverter isso? Tiago, a situação do Brasil ela é uma situação de tragédia. E aqui na minha fala não é uma fala catastrofista. Em 1.500 anos de existência, nós nunca passamos por uma crise sanitária dessa dimensão. E 2, 3 mil pessoas estão morrendo por dia no Brasil. Já são 300 mil mortos em um ano, com 100 mil mortos nos últimos 30, 60 dias. O que não tem como definir que não seja uma tragédia. O grande problema que nós vemos é a politização em torno da pandemia. Essa pandemia, ela não mata no Brasil, essa pandemia, ela mata no mundo. O Brasil, hoje, é o 25º, 24º país em número de mortes por milhão de habitantes. O país que mais morre é San Marino, depois é a Bélgica, a quarta e quinta é a Espanha. Quer dizer, então, o que está acontecendo no Brasil está acontecendo no mundo. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, há uma insistência por parte da sociedade, de parte da mídia, de procurar culpados. As mortes que estão acontecendo no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro ele não é o culpado, nem os ministros que passaram pelo Ministério da Saúde, muito menos o ministro Queiroga, que mal assumiu e já está sendo bombardeado por parte da sociedade. Como as mortes que acontecem em São Paulo não são culpas do governador Dória, muito menos do seu secretário de saúde ou do prefeito Bruno Covas, do secretário de saúde da cidade de São Paulo. Nós temos que entender que para nós vencermos essa batalha contra esse inimigo terrível que é o coronavírus, nós todos temos que estar juntos com o Ministério da Saúde, ministro Queiroga, que é uma pessoa extremamente capacitada para o cargo, ele tem que estar à frente desse processo, junto com o secretário de Saúde dos estados, dos municípios, o presidente Jair Bolsonaro, junto com os governadores, junto com os prefeitos, as entidades médicas, as entidades de saúde, enfim, todos. A mídia é muito importante nisso. Nós não podemos ter críticas fraticidas, sempre procurando os culpados para tudo que acontece no Brasil. Então, a única saída que nós vemos no momento, a saída mais plausível, é a vacinação. E o Conselho Federal de Medicina defende veementemente um programa de vacinação em massa no Brasil. E esse programa ele vai acontecer, porque tem muita coisa também a ser comemorada, não ser comemorado, mas a ser enaltecido por parte do governo e por parte do ministro Pazuello, né, que saiu do ministério sobre pesadíssimas críticas. As críticas elas são válidas, nós mesmos criticamos bastante, tanto o ministério quanto o presidente Jair Bolsonaro. Mas nós não procuramos culpados, nós procuramos contribuir com os governos dentro das nossas competências legais. E muitas vezes por isso nós somos taxados de bolsonaristas, de negacionistas, de terraplanistas, faz bobagem. Simplesmente porque o Conselho Federal de Medicina, nós procuramos analisar o que acontece no mundo e o que acontece no Brasil. E procuramos encaminhar junto aos responsáveis sugestões que possam ajudar a população brasileira a vencer esse terrível adversário que nós temos hoje, que é esse Covid-19. Doutor, agora... Só para registrar, Tiago, só para complementar minha resposta, desculpa, é só 10 segundinhos. Nós não temos precedente na história. A única coisa que aconteceu parecida com isso foi há mais de 100 anos atrás, a gripe espanhola, que nós não tivemos impacto no Brasil. Então, em 1.500 anos de existência, é a primeira vez que nós nos deparamos com um inimigo tão poderoso quanto o Covid-19. Temos que estar todos juntos, tentando ajudar as autoridades a vencer esse adversário terrível. Doutor, na sequência, a pergunta de José Maria Trindade. Zé Maria.
Pois não, presidente, é inevitável o questionamento sobre o tratamento precoce e medicamentos aí que estão sendo usados por uns e horrorizados por outros, né? Eu sei que a sua ala defende que o ato médico seja validado, ou seja, que o médico é que possa desempenhar o seu papel e indicar ali a cloroquina e outros medicamentos ou não. Mas, recentemente, a AMB, Associação de Médicos do Brasil, brasileira, editou uma norma querendo banir a possibilidade desse tratamento. Como é que o senhor vê esse debate? Como o senhor disse que também foi politizado, como é que isso deve ser tratado? Haverá um estudo maior por parte dos senhores para organizar e orientar os médicos? Zé Maria, deixa eu colocar aqui para você de uma forma elegante. Hoje se fala muito em ciência, 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 ciência em relação à Covid. Mas, infelizmente, a ciência, ela tem muitas dúvidas em relação ao tratamento dessa doença. Essa doença ela tem 1 ano de idade. Aonde que está a grande contribuição da ciência em relação à Covid? No desenvolvimento das vacinas, porque não existe precedente também na história da humanidade de uma vacina que tenha sido desenvolvida em 8 meses, e nos pacientes em terapia intensiva, os pacientes críticos. E aí realmente houve avanços. O uso de anticoagulantes, o uso de corticoides, a posição prona, que é quando o paciente fica deitado de barriga para baixo, né, alternando nas unidades de terapia intensiva, a intubação tardia, enfim, nós temos avanços em relação ao paciente crítico e às vacinas. Quanto à fase inicial da doença, por mais que as pessoas digam que existe consenso na literatura em relação ao lockdown, por exemplo, não existe consenso na literatura em relação ao lockdown. Desculpe, mas não existe esse consenso. Não existem estudos que provam que o lockdown tem um efeito melhor do que a proteção dos vulneráveis, o uso de máscaras, o distanciamento social, enfim, medidas de restrição, preservando a liberdade das pessoas. Então, o Conselho Federal de Medicina, ele tem uma obrigação legal, Zé. Nós somos a entidade maior da medicina brasileira. O Conselho Federal de Medicina é a maior entidade reguladora médica do mundo. Não existe no mundo um país que tenha 530 mil médicos registrados numa única entidade médica. Então, a nossa responsabilidade ela é imensa. Então, não tem nenhuma outra entidade médica no Brasil que seja detentora do saber. Como também não existe nenhuma entidade médica no Brasil que se guie mais pela ciência do que o Conselho Federal de Medicina, até pelas atribuições legais que nós temos. E eu falo com muito respeito. Quando a Associação Médica Brasileira sai com aquele documento que ela saiu ontem, ela tem todo o respeito do Conselho Federal de Medicina. Mas não resta dúvida que a Associação Médica Brasileira ela tenta avançar nas competências legais do Conselho Federal de Medicina. Porque quem tem atribuição legal no Brasil de determinar o que pode ser usado e o que não pode ser usado pela população brasileira, na população brasileira, é o Conselho Federal de Medicina, é uma atribuição legal. É o Conselho... Quando a Associação Médica Brasileira ou as entidades de sociedades de especialidades, elas dão uma opinião sobre um assunto, é uma opinião, é um posicionamento. Mas os médicos não têm que seguir aquilo que eles estão orientando. Posição diferente do Conselho Federal de Medicina, que quando nós orientamos, quando nós fazemos uma resolução, o médico é obrigado a fazer aquilo que nós determinarmos. Então, a responsabilidade, o peso da responsabilidade é completamente diferente nessas situações. E o que nos entristece muito no Brasil é que tem alguns assuntos que são proibidos. Então, quando nós, por exemplo, não é que nós questionamos, nós que temos profissionais contratados por nós, que fazem uma varredura sobre tudo que acontece na literatura no mundo, todos os dias, com relatórios semanais para nós, para que a gente possa balizar as nossas posições, quando nós questionamos alguma coisa, como, por exemplo, será que o lockdown ele tem efeitos melhores do que medidas restritivas? Nós somos taxados de bolsonaristas, de negacionistas, de terraplanistas. Então, tem certos assuntos que eles não podem ser proibidos. Nós temos que discutir sem a politização que existe no Brasil, que está trazendo tanto mal à população brasileira. Então, em relação ao tratamento precoce, Tiago,
Desculpa, eu estou me alongando um pouco na resposta. Por favor. Mas em relação ao tratamento precoce, né? Quer dizer, o que nós questionamos aqui é o seguinte: essa história de que está estabelecido na literatura que o tratamento precoce não tem efeito na Covid-19 na fase inicial, ela não é verdadeira. Essa argumentação não é verdadeira, porque existem trabalhos que mostram o benefício do uso dessas medicações na fase inicial da doença. E existem outros trabalhos que não mostram nenhum benefício dessas medicações quando utilizadas na fase inicial da doença. Essa é a realidade, essa é a verdade. Nós temos a relação dos trabalhos aqui no Conselho Federal de Medicina, tanto de um lado quanto do outro. Então, qual foi a postura do Conselho Federal de Medicina? A população brasileira nesse assunto, Tiago, ela está dividida. Vamos dizer, nós vamos fazer uma pesquisa agora em relação a isso. Um percentual grande da população brasileira quer ser tratada no tratamento precoce e outros tantos não querem ser tratados no tratamento precoce. Os médicos brasileiros, metade, vamos dizer assim, utiliza o tratamento precoce e metade não utiliza o tratamento precoce. Qual foi a postura do Conselho Federal de Medicina? Se nós falarmos que é para fazer ou não é para fazer, todos terão que seguir aquilo que nós determinarmos. Mas nós estamos cheios de dúvidas em relação a isso. Por quê? Porque nós nos baseamos na ciência. Por mais que parte da mídia nos critique por causa disso, nós nos baseamos na ciência. E a ciência ainda não determinou a efetividade ou não desse chamado tratamento precoce. Qual foi a postura do Conselho Federal de Medicina? Vamos deixar para o médico brasileiro, no caso concreto, junto com o seu paciente, dentro do consultório, definir qual o tipo de tratamento que ele vai estabelecer para o paciente. No caso concreto, levando em conta todas as variáveis que existem de caso a caso. E nós não conseguimos entender como essa postura do Conselho Federal de Medicina é tratada por parte da imprensa como uma postura covarde, como uma postura de incentivo ao tratamento precoce. O Conselho Federal de Medicina não incentiva o tratamento precoce, mas também não condena, e muito menos vai banir o tratamento precoce. Nós respeitamos o médico brasileiro não precisa de tutor, o médico brasileiro sabe como tratar Covid, e nós não estamos falando de política, nós estamos falando do médico brasileiro lá na ponta, Tiago, junto ao paciente dentro do consultório. É esse profissional que tem que saber o que ele tem que fazer de melhor para aquele paciente que está na frente dele, frente a uma doença que é desconhecida. Sabe-se muito pouco em relação a essa doença. Doutor Mauro, o nosso tempo infelizmente vai se esgotando. O Rodrigo Constantino faz a última pergunta para o senhor. Constantino. Presidente, eu vou pegar então um gancho daí e fazer uma pergunta bem objetiva, concordando que eu acho absurda essa politização até de um remédio, lembrando que vários remédios não têm o tal teste duplo cego randomizado de ouro para ser aprovado. E são remédios de baixo risco, conhecidos há muitas décadas, né? Criam uma falsa dicotomia, vacina ou esse tratamento preventivo, precoce, o que não faz sentido, né? A alternativa real é o acolhimento médico com algum tratamento versus nada, né? E a pergunta que eu lhe faço de forma muito objetiva: vimos esses dias um movimento chamado Sleeping Giants, que persegue pessoas, entidades, fazendo uma campanha, né, para denunciarem para eles, inclusive, planos de saúde, entidades, qualquer um que estivesse recomendando, né, esses remédios, por conta dessa politização excessiva. A sua entidade pretende fazer alguma coisa a respeito dessa iniciativa dos Sleeping Giants? Rodrigo, eu mesmo, recentemente, o Conselho Federal de Medicina foi atacado pelo Sleep Giants. Eu, particularmente, fui atacado pelo Sleep Giants. E o Conselho Federal de Medicina, ele é muito grande em relação a isso. Nós não podemos pegar uma instituição do tamanho do Conselho Federal de Medicina e simplesmente ficarmos respondendo a todos os ataques que nós sofremos. A questão não é essa, Rodrigo. A questão é que hoje, por exemplo, as nossas prioridades, claro que a gente tem todo o respeito pela mídia e por todos os questionamentos que são feitos, mas para nós aqui é muito triste nós estarmos discutindo o chamado tratamento precoce, perdemos tanto tempo com isso, por uma coisa, por medicações que, com todo respeito, falar que ivermectina e que hidroxicloroquina matam, quer dizer, é uma falácia, né, para não falar coisas piores. O que nós tínhamos que estar preocupados agora é em relação às vacinas, é em relação à falta iminente de insumos de terapia intensiva, é em relação ao aumento do número de leitos de terapia intensiva, ao número de leitos de retaguarda para esses pacientes da Covid. As prioridades do Conselho Federal de Medicina hoje elas são outras.
essa discussão em relação ao tratamento precoce é uma discussão totalmente politizada e estéril. Ela é estéril, porque tanto a população quanto os médicos já têm um posicionamento estabelecido em relação a isso. Então vamos tocar para frente. Quem quer fazer tratamento precoce, que faça o tratamento precoce. Quem não quer fazer o tratamento precoce, que não faça o tratamento precoce. Agora, esses ataques, Rodrigo, realmente a gente se coloca acima disso. Ele não nos atinge, eles não nos atingem. Mas porque não é só do Sleeping Giant. Quer dizer, existem outros ataques. Na realidade, nós falamos dos ataques do Intercept Brasil, não do Sleeping Giant. Mas isso aí faz parte, e quem está aqui no Conselho Federal de Medicina tem que estar habituado com esse tipo de situação. Doutor Mauro Ribeiro? Pois não. Doutor Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina, mais uma vez, obrigado por atender aqui a Jovem Pan. Bom trabalho, até a próxima. Prazer imenso. Obrigado pela oportunidade. Obrigado.